Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. E meus irmãos e minhas irmãs, vamos dando prosseguimento ao nosso retiro, esse nosso recolhimento que estamos propondo ao longo destes dias da Semana Santa. Hoje já é a nossa quarta meditação, já estamos na metade desta nossa semana. Agora vamos intensificando aquilo que é o cume, é a essência destes dias, que é precisamente já nos preparar para o Tríduo Pascal. Ontem, nossa diocese, nós celebrávamos, já antecipando da quinta-feira, a missa crismal, a missa com a bênção e consagração dos óleos, especialmente o óleo do crisma, que é consagrado, a renovação das promessas sacerdotais, o presbitério da diocese reunido em torno ao seu bispo. Ontem, particularmente, tínhamos essa alegria de poder renovar junto do Senhor, as vésperas das celebrações mais importantes, ele que institui na última ceia o sacerdócio, poder recordar também esse chamado de Deus para nós sacerdotes, a missão do povo de Deus de também rezar pelos seus pastores, pelos ministros da igreja. E hoje, particularmente na quarta-feira, temos uma temática muito própria que ao longo da história da igreja marcou, deu a tônica de todas as quartas-feiras, a partir e pela quarta-feira santa. Por isso que nas quartas-feiras sempre tivemos como um dia penitencial, um dia de nos colocar também diante do mistério da iniquidade que ronda o mundo, particularmente porque foi neste dia, a igreja sempre recordou neste dia a traição de Judas, esse apóstolo. Fomos vendo, particularmente nas últimas semanas, como o Senhor foi demonstrando a sua predileção, o seu cuidado, o seu carinho para com ele. Mas ainda assim, estava ele obstinado na traição, obstinado na tarefa, no intento de entregar o Jesus aos seus inimigos, aqueles que buscavam persegui-lo e matá-lo. Nos diz o Evangelho da liturgia da missa de hoje. Nos diz o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Hoje, meus irmãos, parte desse evangelho já foi profundamente meditado por nós nas últimas celebrações. Domingo
essa temática também da traição aparecia, mas no contexto temporal desta semana é interessante, importante termos presente nesta quarta-feira essa decisão de Judas de trair o Senhor, de entregar o Senhor, essa decisão que tem como fruto a sua malícia. Não havia motivo, né? Não tinha nada que Jesus lhe houvesse dito ou feito e por vingança merecesse, né, minimamente, humanamente falando, né, uma atitude parecida. Não, simplesmente ele já não aceitava, não acolhia, já não acreditava. Temos visto ao longo dessa nossa semana, nessa primeira parte do nosso retiro, com a qual hoje, com a meditação de hoje, né, nós concluímos essa primeira parte, essa tríplice dimensão que a Quaresma já foi colocando diante do nosso coração, a necessidade de nós intensificarmos a nossa oração, vivendo da fé. Vimos na segunda meditação precisamente o tema da fé, tão importante para alimentar esse desejo de nos aproximar do Senhor, nos colocar perseverantes diante das dificuldades que temos de enfrentar, inclusive e principalmente para viver essa fidelidade ao Senhor. Ontem, enquanto víamos a necessidade presente, constante, urgente, de também olhar para o nosso coração, chorar os nossos pecados, fazer penitência, contemplávamos a virtude da esperança, né? A esperança que nos permite saber e vislumbrar, por além das penitências, aquilo que os pecados não podem definir em nós. Nós não somos o pecado, mas temos e consentimos muitas vezes nos pecados. Nós somos filhos de Deus e, apesar dos pecados, sempre permaneceremos filhos de Deus. Essa esperança de quem consegue encontrar, vislumbrando em Jesus, em Deus, a nossa alegria, nos coloca de pé, nos faz poder olhar para as nossas misérias sem desespero, né? Confiando no Senhor, sabendo que precisamos lutar, mas que a graça de Deus nos sustenta. Hoje, quando vemos a terceira dimensão, vimos a oração, vimos a penitência. Hoje é dia de nós nos darmos conta da necessidade da esmola. E a esmola que, por além da entrega financeira, que talvez seja o modo mais imediato, mais próximo que temos de traduzir, de entender esse conceito, mas a esmola é também a entrega de si, né? A esmola é a doação do seu tempo, a doação para o outro que precisa da nossa atenção, da nossa ajuda, o ouvido que escuta, o braço que sustenta, o ombro que serve de consolo para um irmão que está ao nosso lado, que precisa também do carinho de Deus, que tantas vezes há de se manifestar na nossa proximidade. Vamos ver um pouquinho isso quando adentrarmos a temática desta nossa quarta meditação. Sobre o Evangelho, penso vai ler um comentário, como temos feito a cada meditação, né? Além de ler o Evangelho da liturgia, propor um breve comentário, e penso que esse igualmente no dia de hoje há de nos ajudar a rezar, iniciando a nossa meditação. Sobre o Evangelho, o sacrifício de Cristo supunha um traidor. Estava previsto pelas Escrituras. Estas, porém, não determinaram a traição, mas a anunciaram justamente porque iria acontecer. Não é que Judas traiu porque estava previsto, mas estava previsto porque Judas trairia. E se tudo foi pré-ordenado por Deus, que amou o mundo até dar seu Filho para salvá-lo, não por isso é sem culpa o homem que voluntariamente se fez traidor. Que tem Judas, senão o pecado? Diz Santo Agostinho. Ao entregar Cristo aos judeus, certamente não pensou em nossa salvação, pela qual se entregou Cristo em mãos dos inimigos. Só pensou Judas no dinheiro que lucraria e encontrou a ruína de sua alma. O ato infame serviu nos planos de Deus para levar Cristo à sua paixão. Judas entregou Cristo e Cristo se entregou por si mesmo. Judas para consumar o horrível comércio e Cristo, nossa redenção.
A paixão de Cristo, mesmo nesta concorrência de causas divinas e humanas, é inefável mistério. Mas vale contemplá-lo na oração que considerá-lo segundo a lógica humana. E cada um sirva de admoestação, porque em cada homem pode ocultar-se um traidor. Mas o perdão concedido a Pedro e ao bom ladrão está a testemunhar que no coração dilacerado de Cristo há infinito amor, capaz de destruir qualquer pecado confessado e chorado. Pois bem, meus irmãos, em Judas está presente essa obstinação em fazer o mal. O pecado que entra na sua alma, o pecado que entra na nossa alma, o pecado mortal, é mortal porque nos leva à morte, né? Pode parecer redundância, mas às vezes nós nos esquecemos e deixamos de analisar precisamente aquilo que é mais óbvio, né? Por que o pecado é mortal? Porque não só está ali debilitando um pouquinho as nossas atividades, é porque está rompendo a amizade nossa com Deus. O pecado é mortal porque nos pode levar à morte eterna. É mortal porque rompe essa caridade que é a infusão da graça de Deus na nossa alma, na nossa vida. É mortal porque deixamos de ser amigos de Deus quando consentimos nestes pecados. Nós vamos vendo, né, nos ensinamentos da Igreja, que mesmo os pecados veniais que temos que afastar da nossa alma, esses pecados veniais, pecados mais leves, embora não rompam essa amizade, eles debilitam o canal da graça, debilitam a graça de Deus que Ele deseja derramar na nossa vida. Já os mortais rompem essa caridade. Essa caridade que hoje nós queremos tratar, né? Brevemente, no tempo que nos cabe, que podemos fazer essa oração, ou contemplando a cruz do Senhor, né? Vamos olhando para as chagas de Jesus, olhando para quanto amor Ele quis derramar sobre o mundo, sobre os nossos corações. Nos diz o número 1822 do Catecismo da Igreja: a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por Ele mesmo e ao próximo como a nós, por amor de Deus. Aqui já vale um grande adendo, uma grande sinalização, uma grande pontuação nessa contemplação que queremos fazer da caridade. Nós não somos capazes, meus irmãos, nós não somos capazes, minhas irmãs, de amar o outro se antes não estivermos empapados do amor de Deus. Porque amamos a Deus sobre todas as coisas, podemos amar os demais por amor a Ele. Não o contrário. Muitas vezes, até mesmo nas nossas atitudes, nas nossas mais boas vontades, nos nossos melhores desejos de fazer o bem, vamos desordenando um pouquinho aquilo que deveria estar muito certo e seguro no nosso coração. Que nós não conseguimos chegar ao outro, não conseguimos levar o bem ao outro se antes não estivermos buscando levar a Deus. É claro, e vamos ver isso um pouquinho mais para frente, é claro que existem urgências, né? Junto de um irmão nosso necessitado, de alguém que padece a carência de bens extremamente necessários e urgentes na sua vida, nós temos que buscar também suprir aquela necessidade pontual, mas junto com aquilo, precisamos levar aquilo que temos de mais importante e precioso, que é a alegria de estar com Deus, que é a alegria de ser filho de Deus e de sentir-se profundamente amado. Somos amados pelo Senhor e por amor a Ele, podemos amar os demais. Nós tivemos uma bela inspiração nesse ano. A cada ano, como bem sabemos, a Igreja no Brasil propõe para a meditação, para a reflexão, o tempo quaresmal em uma temática social. E esse ano nos coube
também rezar e meditar um pouquinho sobre a amizade social, né? Junto com a nossa campanha da fraternidade, vamos tendo diante dos olhos esse aspecto, esse tema, que nos ajuda também a poder fazer recordação, fazer memória, exame de consciência, de como temos vivido também a nossa relação com Cristo através dessa dimensão da nossa vida humana, né? Viver diante das circunstâncias e das necessidades do nosso tempo supõe também estar atentos a como vivemos o testemunho da fé em âmbitos, especialmente como esse, da amizade social. O amor social se traduz em atos de caridade que criam instituições mais sólidas e estruturas mais solidárias. A amizade social, que foi tema da nossa campanha da fraternidade, esteve presente nos Santos Padres desde os primeiros séculos, desde o início da Igreja, dos primeiros escritores do cristianismo, pelo seguimento a Jesus e também por amor à Igreja. O Catecismo continua falando-nos sobre caridade, fazendo-nos recordar especificamente que esse tema, a caridade, essa virtude que permanece, São Paulo nos diz que hoje temos a fé, a esperança e a caridade. Mas a caridade, ela há de permanecer, né? Quando estivermos com Deus, é a caridade, porque Deus é amor. É a caridade que permanece, é a caridade que ilumina, é a caridade que preenche o nosso coração, enquanto as demais virtudes hão de passar, né? Quando esse tempo presente já não mais se realizar como o conhecemos, a caridade, que é essa união com Deus, esse amor do Senhor, ela permanece. E nas palavras de Jesus, nos seus ensinamentos, nos seus discursos, que nós vamos percebendo esse mandamento novo. Nos diz o capítulo 13 do Evangelho de São João, que vamos ler particularmente amanhã. No início do capítulo 13, quando quando São João começa a narrar os acontecimentos daquela Páscoa derradeira, ele vai dizer, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É essa caridade de Deus para conosco, é esse amor derramado sobre os nossos corações que nos amou até ao extremo. Por isso, não é clichê, não é demasiado recordar aquilo que muitas vezes já ouvimos, que Deus nos amou ao extremo da cruz, de que a cruz é o sinal visível desse amor de Deus por nós. E olhamos também para os crucifixos que temos diante dos olhos nesse período. Aqui, na nossa meditação, precisamente, temos um crucifixo bem diante dos nossos olhos. Poder olhar para o Senhor e ver com quanto amor o Senhor quis doar-se por nós, doar-se pela nossa salvação, doar-se pela nossa redenção. E Ele nos dá esse mandamento novo, esse permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Amar ao próximo, amar aos demais, como, a modo, de tal forma, a exemplo, assim como Jesus nos amou. Pode nos parecer um reto, uma tarefa muito alta, um desafio muito exigente. De fato é. Amar como Jesus, amar ao modo de Jesus, amar assim como Jesus, supõe amar por inteiro, amar sem reservas, amar entregando todo o coração, amar sabendo ordenar e nada interpor entre o amor de Deus e o nosso coração e a nossa alma. É tão belo o hino que São Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, nos apresenta esse hino à caridade, esse incomparável quadro que ele desenha, que ele nos apresenta sobre os aspectos fundamentais
que a caridade precisa ter na nossa alma, no nosso coração. Diz São Paulo, capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios: a caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se imita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O mesmo São Paulo dirá que eu posso ter tudo, eu posso fazer tudo, eu posso até saber e falar a língua dos anjos, mas se eu não tenho amor, se eu não tenho a caridade, eu não sou nada. Recordo o número 1827 do Catecismo, que nos ensina assim: o exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade. Esta é o vínculo da perfeição e a forma das virtudes. Articula-as e ordena-as entre si. A caridade, portanto, é a fonte e o termo da sua prática cristã. A caridade assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar e eleva à perfeição sobrenatural do amor divino. Esse amor, esse bem que queremos realizar, só o podemos fazer, só conseguimos verdadeiramente fazer, tornando, elevando a perfeição sobrenatural do amor divino, conduzidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito de Deus, formados e empapados do seu amor. O cardeal que temos citado algumas vezes nessas nossas meditações, Robert Sará, nos diz que, a exemplo do que nos falávamos lá no nosso primeiro encontro, nossa primeira meditação, diz o cardeal: a caridade nasce do silêncio. Ela procede de um coração silencioso, capaz de estar atento, ouvir e acolher. O silêncio é uma condição da alteridade e uma necessidade para a compreensão de si mesmo. No ruído da vida cotidiana, há sempre certa inquietação que se desperta em nós. O barulho nunca é sereno e não leva a compreender o outro. O Papa Bento XVI, ainda retomando uma citação de São Paulo, a fé agindo pela caridade, essa fé que é operante, vimos também já nas nossas primeiras meditações. Papa Bento XVI, guiado e conduzido por esse versículo, comenta na Porta Fidei: a fé sem a caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé seria um sentimento. Por isso, é também ápice desse nosso peregrinar, desse nosso itinerário crescente a irmos meditando as virtudes teologais, chegar à caridade como o complemento, como a realização daquilo que fomos vendo até agora, né? A fé e a esperança que nos direcionam a viver melhor, a viver de forma mais plena, a viver de forma mais intensa essa caridade. A fé sem a caridade não dá fruto. E a caridade sem a fé seria apenas um sentimento. O Catecismo também nos recorda, faz memória daqueles que são os frutos da caridade na nossa alma. São eles, os frutos da caridade: a alegria, a paz e a misericórdia. Exige a prática do bem e a correção fraterna. É benevolente, suscita a reciprocidade, é desinteressada e liberal. É amizade e comunhão. Diz Santo Agostinho: a consumação de todas as nossas obras é o amor. É nele que está o fim, é para a conquista dele que corremos para lá chegar, e uma vez chegados, é nele que descansamos. O Papa Francisco também, ele, com seus exemplos, com seus ensinamentos, muito nos fala sobre a necessidade de colocarmos em prática a nossa fé
também através das obras de caridade. Ele diz que para viver a caridade é preciso dar espaço ao outro, aceitando com flexibilidade o que é diferente e encontrando um ponto de encontro ou uma forma de mediação, sem alimentar a inveja. Diz o Papa, o amor, vivendo na caridade, no amor de Deus, não, aquele que o faz não se vangloria nem se ensoberbece, porque tem o senso de proporção e não sente prazer em se colocar acima do próximo, mas se aproxima do outro com respeito e bondade, com gentileza e ternura, levando em conta suas fragilidades. Ele cultiva a humildade em si mesmo, porque para poder compreender, desculpar e servir os outros de coração, é indispensável curar o orgulho. Ele não busca o próprio interesse, mas se compromete em promover o bem do outro e apoiá-lo em seus esforços para alcançá-lo. Não leva em conta o mal recebido, nem propaga por meio de fofocas o que foi cometido por outros, mas com discrição e no silêncio, confia tudo a Deus, sem dar margem a julgamentos. Assim, meus irmãos, nós podemos ver também aquele exemplo com o qual distinguirão aqueles que são de Cristo, aqueles que vivem no Senhor. Vejam como se amam, vejam como a caridade está operante na vida desta comunidade. Ali está Deus atuando, ali está Deus também continuando derramando o seu amor, continuando a derramar, a demonstrar, a fazer eco no nosso coração e na nossa alma, desse amor que se desdobra também na caridade e nos atos que fazemos por amor a Ele, cuidando dos demais. Vejam como eles se amam. A Igreja quer redefinir-se, antes de mais nada, como o povo de Deus numa família, numa fraternidade, uma comunhão. É isso que revela ao mundo a caridade de Deus. Chesterton, esse autor que também temos citado nestes nossos dias, ele diz que nada será feito até que percebamos que a caridade não consiste em dar recompensas aos que merecem, mas felicidade aos infelizes. Quanto nos tem a dizer essa verdade, meus irmãos? Aquilo que comentava já no início da nossa meditação, que nós temos e precisamos, claro, sem dúvida, estar ao lado daqueles irmãos nossos que sofrem, mas junto com uma necessidade material que cumprimos, que ajudamos, que podemos aportar pontualmente em algum momento na nossa vida, junto, tem que estar acompanhado esse desejo profundo de não dar apenas ao outro aquilo que passa, mas dar àqueles infelizes uma felicidade que nós podemos provar junto de Deus. Isso passa, sem dúvida, por uma atenção próxima, um coração que está ao lado daquele que precisa da nossa ajuda, da nossa companhia, da nossa amizade social. Essa esmola, que é doar muito mais do que o nosso dinheiro, como se estivéssemos ali cumprindo, pagando os impostos. Vamos à banca de impostos, pagamos, damos ali o dinheiro. Bom, agora cumpri o meu dever, ano que vem, na próxima quaresma, eu vejo de novo o que é esmola. Não. Não é isso que o Senhor espera de nós, hein? Essa esmola, essa entrega, que é muito mais, insisto, do que o financeiro, do que o monetário. Essa preocupação, essa atenção ao irmão que necessita, ao irmão que está precisando, na sua infelicidade, de encontrar também o amor de Deus na sua vida, na sua alma, que transforma, que coloca de pé, que dá força, que dá estímulo, que não nos deixa desanimar. Precisamos ir terminando. Mas menciono e cito apenas um pequeno trecho, a quinta estrofe do hino da campanha da fraternidade desse ano, esse ano 2024. Sempre a campanha da fraternidade
nos traz algumas canções, algumas músicas que podem ser cantadas nesse período. E penso que, para concluir esse quinto ponto, esta quinta estrofe, nos ajuda também a poder rezar um pouquinho, tendo diante dos olhos essa amizade social que nasce precisamente da nossa amizade, do nosso amor provado em Deus. Diz esta quinta estrofe: alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra, afinal. É por isso que Jesus também nos diz, meus irmãos? Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E ainda, é este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Peçamos especialmente a Nossa Senhora das Dores. Temos invocado nesta semana a imagem que nós recebemos. Já ontem começou a visitar algumas das nossas comunidades, na nossa área pastoral. Estará conosco, com a graça de Deus, também na próxima sexta-feira, com as celebrações solenes da nossa Sexta-feira Santa. Peçamos a Nossa Senhora das Dores, esse coração que é mesmo ferido com as dores que temos de presenciar e vivenciar na nossa vida, não nos falte nunca esse amor que sabe aguardar e esperar tudo em Deus. Amor com o qual nós empapamos a nossa alma, amor que nos coloca em missão como discípulos e missionários do Senhor, a levar essa felicidade que só encontramos junto de Jesus. A felicidade, a alegria que Ele nos alcança na sua cruz, com a redenção, com seu amor derramado sobre o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vale uma breve recordação de que a partir de amanhã as nossas meditações já não serão às 9 horas da noite. Estamos rezando no início desse nosso retiro, neste horário, para que ficasse mais fácil também a participação de todos aqueles que nos acompanham, seja da nossa área pastoral ou de outros lugares, de outras paróquias. Mas, a partir de amanhã, a partir de Quinta-feira Santa, traremos para o início do dia, amanhã meio-dia, sexta e sábado às 6 da manhã, para que tenhamos bem diante dos nossos olhos o panorama das celebrações do mistério que estaremos celebrando naquele dia. Portanto, a partir de amanhã, as nossas meditações no início do dia. Aos que quiserem, temos a programação também na descrição desta nossa meditação.